Eu acho que o teatro no Brasil é sempre um ato romântico, mas não estou falando do romantismo decadente. Eu estou falando daquele, ouso falar de um romantismo lá na sua nascente, lá em Schiller, em Goethe, sabe, lá no mundo onde ele nasceu, que é o mundo alemão. Eu acho que é essa dimensão, assim, que o ato teatral tem no Brasil. É sempre um gesto de loucura e de amor. Se você for pegar qualquer movimento do teatro brasileiro e ele for equacionado no papel, se for pensar na produção, nos orçamentos, aí você não vai fazer teatro no Brasil. Você tem que ir fazer. Se você saiu vivo daquilo, maravilhoso. Se você morreu no caminho, não tem importância, que você vai renascer e você vai tentar de novo. Essa é a ideia geral. Eu acho sempre que o teatro, o espaço, um teatro é sempre um umbigo da cidade. Sem dúvida nenhuma, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro é o local mais importante da cidade do Rio de Janeiro, como eu acho que é em São Paulo. E eu acho que isso está tão impregnado na gente, embora a gente às vezes, por ser talvez um país tão grande, a gente esquece, mas cada estado do Brasil tem um teatro maravilhoso. Assim, Amazonas, Belém, vai vindo, sabe? Maranhão, Fortaleza, vai descendo. Depois você entra pelo país, você vai em Ouro Preto, tem um teatro, você vai em Sabará, tem um teatro maravilhoso, você vai em Pelotas, tem um teatro de 1837, o teatro de Pelotas, compreende? Sempre tem um teatro, sempre tem um teatro. Isso quer dizer que quando uma cidade não tem um teatro, ela não é cidade. Ela pode ter igreja, ela pode ter hospital, ela pode ter escola, mas o que dá, assim, o que configura uma cidade é o seu teatro. E isso o Brasil tem, e às vezes a gente não presta atenção nisso. Mas Fernando e eu, como muitos outros de nós, a gente corre esse país sem parar. E sempre tem espaço para se representar. E nunca, outro detalhe, quase nunca é um espaço de hoje ou de ontem. É um espaço de 100 anos atrás, é um espaço de 150 anos atrás. João Pessoa, por exemplo, tem um teatro maravilhoso, que é o Santa Rosa. É um teatro todo de madeira, parece um teatro inglês, que foi construído há mais de, sei lá, 120 anos por um mascate. Tem uma acústica perfeita, tem 600 lugares, se não me engano, 500 ou 600 lugares. Você imagina, João Pessoa, há 120 anos atrás, ou há 100 anos atrás, aquela cidade tem um teatro para 500, 600 pessoas. Então não é verdade que a gente não gosta de teatro, que o público brasileiro não gosta de teatro. É que, às vezes, a crise econômica, enfim, esse descompasso entre o que se tem e o que se pode, né? Isso bate. Do ponto de vista de herança artística, isso aí é uma conversa infindável. Não vou falar dos encenadores, porque os encenadores têm lá o lugar deles à parte, são renovadores, são instigantes, são criadores. Eu quero falar dos atores. Eu acho que o Brasil é um país de atores. Nós temos essa herança no sangue. Eu acho que pode existir país com atores, bons atores, até grandes atores, mas dificilmente como o Brasil. É só prestar atenção. Então tem figuras que cada um destaca a sua influência e destaca as pessoas que formaram o seu caráter. Então eu tenho alguns seres no meu panteão, né? Mas o meu panteão não quer dizer que seja o único ou os que estão lá sejam os melhores
para as outras pessoas, ou os maiores para as outras pessoas. É o meu panteão. Então, no meu panteão, eu tenho uma mulher que se chama Dulcina de Moraes. Dulcina de Moraes sofre uma injustiça de avaliação cultural nesta terra, que eu não sei como explicar isso. Dulcina foi uma mulher que lutou e conseguiu tirar e tornar velho o sotaque português em cena. Parece uma revolução fácil, hein? Mas não é. Eu ainda peguei alguns atores da velha guarda que não conseguiam limpar aquele sotaque português em cena e eram brasileiros, porque a norma era se falar com um ligeiro sotaque, se não até um forte sotaque português, porque isso era uma herança cultural e isso significava, vamos dizer, ser um ator nobre. Dulcina, muito jovem, derrubou isso, fez uma companhia com o marido, com o Odilon, uma companhia de autores brasileiros, dirigida por um brasileiro, uma mulher que viajava quase todo ano para a Inglaterra, para os Estados Unidos, que lançou no Brasil O'Neill, Bernard Shaw, D'Annunzio e muitos outros autores importantes. Foi uma mulher que, antes dos comediantes, ela modificou a cena brasileira, quer dizer, ela introduziu cenários fixos, por exemplo, porque os cenários eram todos telões pintados. Ela trouxe essa modernidade para a sua época, que era porta a porta, quando a peça pedia isso, quer dizer, a maçaneta funcionando. Ela introduziu spots, não era só aquela luz de gambiarra, aquela luz de ribalta. Ela tirou a carteirinha de prostituta e de prostituto dos atores e das atrizes. Ela fundou uma escola, ela criou uma fundação de teatro. Ela chamou os mais importantes homens de teatro daquele momento para lecionar na sua escola aqui no Rio de Janeiro, de Celli, Zimbinski, Morinot, eu estou esquecendo gente. Vai dizendo. E formou gente como Rubens Correia, como Cláudio Correia Castro, como Jaqueline Laurence, como já falei Oswaldo Loureiro. E muitas, eu ficaria aqui lembrando. Foi para Brasília, fundou uma universidade de artes, não só de teatro, de artes. Uma sonhadora, uma mulher, enquanto ela teve um imenso poder teatral, ela era conhecida neste Brasil todo. Ela praticamente de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, ela criava um concurso de peças nacionais que ela montava com o dinheiro dela, fazia concursos e concursos para novos atores. Não sei quantos novos atores apareceram nessa busca de novas pessoas para o teatro. E morreu pobre, morando, por favor, num quarto e sala, ou 2 quartos e sala do setor da Marinha, por favor. E uma mulher muito, muito limpa, muito ética, muito nobre. Então eu tenho pela Dulcina um referencial assim muito grande, muito grande. Tem Bibi Ferreira, que eu sempre digo que Bibi Ferreira vamos dizer, não é tão mais velha do que eu, mas é um pouquinho mais velha do que eu. Eu queria ser Bibi Ferreira quando crescesse, porque são influências do Rio de Janeiro. E trabalhei com uma mulher extraordinária que se chamou Henriette Morinot. Essa me deu 2 anos de uma escola que eu teria que, sei lá, ir para a França para fazer, ou uma escola que aqui, assim, para a formação de ator, naquela época não tinha como trabalhar com a Morinot. Vamos dizer que essas 3 mulheres, mas tem outras atrizes, quer dizer, tem outros referenciais culturais, como é o caso de Cacilda Becker, que infelizmente morreu jovem, morreu muito moça, não completou a sua imensa, extraordinária trajetória. Uma atriz sensível, plena, insubstituível. E a gente aí, se a gente começa a lembrar, mas só lembra atrizes, não lembra atores, não é? Aí eu lembro Procópio, eu lembro o meu Rio de Janeiro, porque
eu sou uma carioca perdida de amor por isso aqui. Eu toda respiro essa cidade, né? Eu fui formada aqui. Eu sei o que foi a Cinelândia, o Teatro da Cinelândia, eu sei o que foi o Teatro da Praça Tiradentes, eu sei o que foi o Teatro do Pascoal Carlos Magno, e tantas outras expressões assim de participação artística, cultural, popular. Então, são as pessoas das quais eu me lembro. Então, esses comediantes da Cinelândia, por exemplo, a começar por Alda Garrido, pela Dercy Gonçalves, meu Deus, Dercy Gonçalves é uma das tantas mulheres do meu panteão. Ela é um referencial de resistência e, queiramos ou não, quando se faz comédia, a gente passa por alguma coisa da Dercy. Como quando a gente faz comédia, a geração que viu a Dulcina, todas, sem exceção, todas as mulheres que vieram para o palco depois de Dulcina, sem exceção, estão marcadas por um tempo de comédia de Dulcina. A mesma coisa Procópio, a mesma coisa Jaime Costa, Casarré. Então eu estou aqui numa hora da saudade muito grande. Fernando e eu nos reunimos, casamos e fomos para a companhia da Henriette Morinot, os Artistas Unidos. E fomos para São Paulo, porque o teatro aqui pegou fogo, nós fizemos uma excursão, e aí nós já estávamos em 53, fim de 53, início de 54, fomos para São Paulo, e aí foi realmente a hora que a gente cortou, vamos dizer, o cordão umbilical com as nossas famílias, porque mudamos de cidade, pela primeira vez assim, morando numa outra cidade, completamente diferente do Rio. Mas nessa época São Paulo era uma cidade vibrante, não ia falar no saudosismo, era o quarto centenário, era o Museu de Arte Moderna, era o Ibirapuera, era a criação de orquestra sinfônica, de corpo de balé, era o TBC, era o Teatro de Arena começando, era Vera Cruz, Maristela, enfim, São Paulo fervilhava, todo o Brasil foi para São Paulo nessa época. E nós também fomos.